Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, para Bauru e 22 cidades da região no 93,9 FM e também na rede pública legislativa a partir dos canais abertos e fechados da TV Câmara Bauru. Hoje a gente vai falar sobre história, a gente entender a nossa ocupação territorial e as peculiaridades a partir aqui da Boca do Sertão. Aliás, a Boca do Sertão é uma expressão que a gente também vai pedir para que o nosso convidado explique, porque não é familiar no dia a dia de todos. Edson Fernandes, muito obrigado por ter vindo aqui falar de história com a gente. Olá, Nelson. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que eu sei que as pessoas gostam, né, e que é apaixonante. Edson, quando a gente falou do Fronteira Infinita, que está comigo aqui, o Tempos de Violência, que é um livro do Edson Fernandes com o Luiz Paulo Domingues, esse primeiro que eu estou mostrando para vocês, a gente falou muito dessa questão da ocupação do sertão. Como a gente vai partir de Lençóis Paulista hoje, é perguntar para você, fazendo o raciocínio no tempo, você que nos ouve e nos assiste, tente se imaginar nessa situação. Então vamos partir lá de 1800 para frente, para a gente depois mudar um pouquinho o século. A ideia de Boca do Sertão, fazia que sentido? Veja bem, Nelson e ouvintes e telespectadores, nós temos que ter em mente que as cidades mais antigas são as mais próximas do litoral. Então, quanto mais para o interior, as cidades são mais novas, por um motivo muito simples, né? Os portugueses chegaram pelo litoral e aqui no nosso interior o que havia era uma população indígena que não vivia em cidades. Então, quanto mais para o interior, as freguesias e vilas, que eram os termos da época, eram mais novos. E o último ponto habitado pela população não indígena era uma Boca do Sertão, no sentido de entrada do sertão, Boca no sentido de entrada. Era limítrofe até. Era o limite do povoamento não indígena, além do qual o que havia era mata, animais e as comunidades indígenas. Se a gente olhar isso para o mapa do estado de São Paulo, imaginando, a gente tem lá, lógico, pulando lá para 1500, São Vicente depois, né? Martim Afonso, a gente tem que vir para o interior? Sim. Os caminhos são os rios ou não, inicialmente? Sim, o Tietê é um rio que, desde o século XVII, é um rio mapeado. Então, e como o Tietê ele nasce perto do litoral e corre para o interior, isso facilitava os navegantes a irem para o interior e o Tietê vai desaguar lá no Paraná. Tá, que movimento a gente tem pensando em sentido de rios, então já que o Tietê passa aqui na nossa cara, mas imaginando lá no tempo de ocupação, essa ideia de Botucatu para cá, depois, lógico, para Lençóis Paulista, Bauru e etc. Por exemplo... Antes da ferrovia, lógico que não estamos falando antes da ferrovia. Botucatu foi elevado à vila em 1855. Além de Botucatu, ou seja, no sentido oeste do mapa, nós temos núcleos pequenos que vão se elevando à freguesia, depois à vila. Vou dar um exemplo. Lençóis, que está a oeste de Botucatu, era ligado a Botucatu. Depois que Lençóis se emancipa, ou seja, se torna vila, a partir de Lençóis surgem outros núcleos mais a oeste, e assim vai. O sentido de oeste aqui vale a ideia americana dos filmes que a gente pega ali, então. A marcha para o oeste, né? Dos cowboys, dos conflitos com os indígenas. Então tem alguma semelhança. Tá. Onde a gente coloca Lençóis nessa história? Que condição era Lençóis? Era muito parecido com a ideia de que tinham foragidos, bugreiros vindo para cá tentando buscar ou ocupar terras. Ou fugir. Sim, como eram localidades assim, núcleos urbanos muito distantes dos grandes centros, a justiça não conseguia controlar todo esse território. Então, era um território que muita gente foragido, inclusive foragido, por exemplo, do alistamento militar. A gente tem a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. Então, as pessoas fugiam ou por algum crime cometido, fugiam da justiça e vinham para cá. Claro, e vinham também aquelas pessoas que tentavam buscar uma nova vida de maneira lícita, tal, né? Buscando terras. Lembrando que antes de 1850,
a terra era praticamente de quem pegasse. Isso que eu ia fazer um divisor com você também para pegar um pouco de história, geografia, a gente entender essa sociologia da ocupação aqui. Você deu dois fenômenos nacionais importantíssimos. 1864, a Guerra do Paraguai, o pessoal fugiu do alistamento, quem já tinha conta para devendo em casa, né? Imagina naquela situação, sempre na época. Mas 1850, um pouquinho antes, a Lei de Terras muda muito esse sistema de ocupação. Muda porque no Brasil colonial, as pessoas adquiriam terra de duas maneiras. Ou recebia sesmaria da coroa portuguesa, por intermédio, né, dos representantes aqui, ou aqueles que não recebiam ocupavam. Mas aí o Brasil ficou independente, não tem mais como a coroa portuguesa doar terras, porque já não pertence a Portugal. Então ficou só a ocupação. Aí, em 1850, para resolver isso, foi criada a Lei de Terras. O que estabelecia a Lei de Terras? Que a partir dessa data, as terras devolutas, ou seja, terras do Estado, só seriam adquiridas por compra. Agora, como a gente coloca a igreja nesse meio do caminho, porque, lógico, antes de 1850 a igreja já existia, como era a relação política dela com a colônia e essas ocupações? A igreja sempre foi um braço do Estado, né? No período colonial e imperial. Então, vou dar um exemplo. Não tem cartórios aqui no interior. Se a pessoa é batizada, isso já é válido. A pessoa casa na igreja, já é válido. O óbito registrado na igreja é válido. A partir da proclamação da República, aqui ocorre a separação. Então, a gente chama isso de laicização do Estado. Outro exemplo é o cemitério. O cemitério também é administrado pela igreja, que ganha pelo sepultamento. Quando ocorre a separação, em algumas cidades há o conflito pelo controle do cemitério. E outra coisa, Nelson... Isso ocorre em todo o interior aqui, Botucatu, Bauru, Lençóis Paulista, inclusive uma coisa em comum. Como que surgem os nossos núcleos urbanos? A partir de terra doada por fazendeiros, doam para a igreja, invocando um santo de sua preferência. Vou dar um exemplo. Botucatu, Nossa Senhora de Santana. Lençóis, Nossa Senhora da Piedade. Em Bauru, São Sebastião, Divino Espírito Santo. Fazendeiros doam essa área para a igreja e a igreja vai loteando. Teria sentido eu imaginar, então, que na condição anterior você tinha um modo de controle do Estado, das colônias, dando para quem queria, a ideia das sesmarias, algumas terras para fazer ocupação e tentar manter o domínio. A gente sabe que com isso, com o tempo, por várias razões, que daria um programa só sobre isso, não se deu. Depois, muitos desses fazendeiros que receberam certamente de sesmarias, uma parte deles, depois também faziam o mesmo modus operandi de outro jeito para repassar terras para outros? Inclusive, às vezes o título que ele tem da terra é um título meio precário. Quando ele doa para a igreja aceita, é como se estivesse legitimando aquilo que era precário. Além de outros motivos. Então, ele dá terra por outros motivos também, mas esse é um deles, para legitimar a posse dele, que às vezes era precária. Olha o que a gente está falando, que é genial, para entender o sistema de conflito de poder pela terra, que não é muito diferente, mesmo com a institucionalização do nosso tempo, mas, de novo, jogado na época para falar com o historiador, é muito interessante que você nos acompanhe tentando se transportar para o tempo lá. Você tem colônia, igreja, que já existia, né? Sim. A questão do catolicismo aqui, que você, enfim, que nos ouve e nos assiste, já sabia. Depois a gente tem grandes fazendeiros proprietários de terra, essa relação com sesmarias, a colônia e tal, e um conflito, que a gente não vai deixar de citar, de índios na origem, né, desde os portugueses, mas aqui no sertão também, com esse pessoal que queria vir para cá. Sim, e tem um outro detalhe que eu penso que seja importante. No caso de Bauru, qual que era a terra que foi doada para a igreja? Houve duas doações, né? Tá. E que seria mais ou menos o Córrego das Flores, onde hoje passa as Nações Unidas, que deságua no Rio Bauru. Seria um triângulo formado pelo Córrego das Flores, o Rio Bauru e a Rua 15 de Novembro. Tá. Agora, esses terrenos, sobre eles incidiam taxas que as pessoas tinham que pagar para ficar. Isso quem doa para a igreja? Então, fazendeiros. Fazendeiros em Bauru, tá. Fazendeiro. Um deles foi o filho do felicíssimo Antônio de Souza Pereira, Sim. chamava Veríssimo. Então, a igreja
loteia, a pessoa adquire, mas ela tem que pagar, por exemplo, a joia, que é uma espécie de entrada. Ela pagava o laudêmio. O que significa isso? Cada vez que ela mudasse de dono, ele tinha que pagar 2,5% para a igreja e pagava um foro, uma taxa anual. Por isso que essa área era a foreira. Agora veja, Nelson, chegam as ferrovias, trabalhadores pobres, eles não têm condições de arcar com esses custos da igreja. Os custos da igreja. Então, aí eles vão começar a construir fora da área foreira. Aí surge a Vila Falcão. Porque repare que a Vila Falcão é depois do Rio Bauru. Essa é a segunda doação ou não? Não, a Vila Ainda Falcão está fora da área foreira. Tá. Onde não incidiam essas taxas. Então eram terrenos mais baratos. Entendi. Essa é a razão porque a gente tinha com ferroviários, então, uma ocupação naquela situação. E a segunda foi a Vila Antártica, que também está fora da área foreira, que é depois do Córrego das Flores. Tá. Lembrando que a gente está transportando no tempo aqui, de novo, porque você tem que imaginar que era tudo um matagal, né? Da linha do trem para lá, que não existia, quando a gente está falando aqui, nessa situação, assim como tal qual a Vila Antártica lá embaixo, onde está o Boulevard Shopping hoje. Sim. Inclusive, uma curiosidade, a área era cercada, era farpado. Esse núcleo urbano era cercado para evitar a entrada de animais. Então a gente e havia porteiras nas estradas. Então a gente está falando aqui do domínio da igreja no período das Sesmarias, a relação igreja com o Estado que adquiriu isso, os índios já subjugados, né, mesmo nessa dimensão mais próxima do que a gente conhece hoje por nascimento da cidade, no tempo das vilas, e depois essas passagens com a igreja cobrando taxas como se fosse um grande proprietário. Sim. E isso vai gerar muito conflito, porque eu só vou te dar um exemplo. O sujeito ficou com aquele terreno pagando aquelas taxas. Ele constrói, aí ele vende. Para ele, o laudêmio incide só sobre o terreno, mas o que a igreja quer? Que incida sobre a construção também que ele fez. Então, isso dá muito problema. Problema da igreja fazendo o seu papel tributário aí na história das terras. Era um órgão, uma pessoa jurídica da igreja chamada fábrica. Fabriqueiro, que era o que administrava os bens da igreja e tal. E por isso também que a igreja já tinha, ou por outra razão, o domínio sobre os cemitérios, que é importantíssimo na história aí? O cemitério, sim, por quê? Como eu disse, né? A igreja era um braço do Estado. A igreja administrava os cemitérios e cobrava por sepultamento. Agora, quando proclama a República, aí passa a ter um conflito. Em Lençóis, que a gente também está falando aqui... No livro? Lençóis, houve muito conflito. O padre não queria entregar a chave do cemitério. Aí o que a prefeitura... Na verdade, não existe prefeitura, é Câmara. O que a Câmara fez? Proibiu o sepultamento no cemitério paroquial e abriu um outro cemitério, que é o cemitério municipal que existe até hoje em Lençóis, que é de 1897. De novo, vou tentar localizar no tempo aqui. A gente está falando, então, como referencial, você que deu uma passadinha na história agora conosco, a Lei de Terras, 1850, é um grande divisor, né? Esses sistemas de ocupações, por várias razões, os aventureiros, os fugitivos, né? Os bugreiros, iam vir para o interior, mas formavam tropas e vinham tentando descer o facão ou a bala? Sim, sim, eles vêm ocupando territórios. Por exemplo, os caingangues, a gente tem vários relatos assim. Eles percebem que entram 2, 3 pessoas para caçar, eles não se incomodam, porque sabem que vai entrar e vai sair. Agora, quando eles percebem que vêm grupos maiores que vão se fixar na terra, aí eles mostram a sua insatisfação. Fazendo o quê? Batendo com seus guarantãs, que são uma espécie de porrete, batendo no tronco das árvores, imitando o urro de onça. Então, eles estão mostrando a insatisfação com essa entrada em seu território. E aí a Noroeste acirrou isso. Né? A ideia de igreja, de controle de terras, ela vem com a República, para a gente dar um passo mais à frente, a criação do que a gente chama de cartórios hoje no Brasil? Os cartórios são até antes, porque estão entrando imigrantes, e muitos imigrantes não são católicos. Então, eles precisam registrar o nascimento de filho, então os cartórios vão surgindo até antes da República, mas com a República, por exemplo, o casamento passa a ser o casamento civil, né? O casamento religioso, naquele momento, não tem mais função. Né? Por isso é que tanto para a Fronteira Infinita, Tempos de Violência, quanto agora para o Miasmas, Luzes e Pecados, você recorre na pesquisa muito a documentos de igreja para poder conseguir documentação desse período. Sim, a igreja era uma instituição, sim, muito importante, né, no século XIX, para muita gente até hoje, né? Mas no século XIX,
Só para você ter uma ideia, o Brasil tinha uma religião oficial pela Constituição de 1824, que é a primeira. Sim. Então, por exemplo, o sujeito ser candidato a deputado, ele tinha que ser católico. Agora a pergunta é, podia se professar outra religião? Podia, mas não podia ter um templo em forma de igreja. Não podia ter um templo com uma cruz, com um sino. Podia ser na casa de uma pessoa. Não podia ter o formato de igreja. Aí os afrodescendentes que já cantavam, dançavam, não, aí levavam paulada. Inclusive os cemitérios, havia lugar para os católicos e os acatólicos, que é o termo que se usava na época. Os não católicos. Como a gente está concentrando aqui no livro de Lençóis, vamos tentar botar um pedaço com vocês. Agora vamos fazer uma fração, embora a gente esteja dizendo a mesma coisa, viu? Sim. O tempo todo, porque tem que entender isso como uma grande boca do sertão, de lá para cá, no sentido oeste da ocupação, como o Edson contou. Ó, o livro Miasmas, Luzes e Pecados. Aqui nós estamos falando sobre Lençóis Paulista, 1858, 1926. Sim, mas então, quando a gente fala Lençóis, a gente tem que lembrar que Lençóis é um vasto, a Boca do Sertão é um vasto território. Tem assim uma como pequena vila e o resto terras. Sim, porque como ele é o último ponto, tudo que tem depois tem ligação com Lençóis. Então, eu coloquei essas datas porque eu gosto de colocar para o leitor ter referência de que época nós estamos tratando logo no título. Ele já tem uma referência. Se a gente está falando 1858 aqui, ó, só para lembrar dos tempos que a gente já comentou, a gente falou de novo, está dentro da Lei de Terras no início, 1850, imagina o conflito por terras nessa situação. A Guerra do Paraguai, 1864, né, que está logo na sequência aqui para essas pessoas que foram fugir, não querer ir para a guerra, e a Constituição um pouco antes, a primeira, 1824. A primeira Constituição do Brasil, 1824. Qual era a situação de Lençóis do ponto de vista de formação de vilas, então, naquela situação dela? De que época você está falando? Na origem aqui, a gente tentar entender Lençóis antes de nós, né, lógico. Meados do século XIX, 1850, na nossa direção, o grande ponto é Botucatu, que é a Boca do Sertão. Aí, o povoamento não indígena vai mais adiante, vão surgindo o que a gente chama de bairros rurais. O bairro rural é um aglomerado de sítios, as pessoas têm laço de parentesco, têm um sentimento de pertencer àquele local. Aí, dependendo da situação, se há um desenvolvimento, fazendeiros doam terra e vira uma freguesia. E Lençóis se tornou freguesia em 1858. Mas a freguesia ainda não dá autonomia administrativa, que é o quê? Ter câmara e cadeia. Ela ficava subordinada, subjugada à vila. A vila que é o status maior. Que é o status maior. E porque a vila tem autonomia administrativa, que é Câmara, Cadeia, no Brasil colonial e Pelourinho, que era onde se amarravam as pessoas para serem castigadas. Na nossa realidade, eu desconheço. Então a gente considera Câmara e Cadeia. Aí, 7 anos depois, em 1865, Lençóis é elevado à vila. E aí, por outro lado, passa a ter outros núcleos mais agudos, Pederneiras. De lá para cá, novas freguesias. Sim, que em um determinado momento vão se tornar vilas e se desmembrar da anterior. Aí que a gente consegue entender a lógica de Lençóis para cá ou de Botucatu para cá, pensando no eixo da Rondon aí, né, fisicamente hoje, geograficamente, para vir Bauru, Espírito Santo da Fortaleza em seguida. Aí Espírito Santo da Fortaleza era a vila. Bauru era ligado ao Espírito Santo da Fortaleza. Era freguesia, então. Não chegou a ser freguesia, porque aí já tinha proclamado a República. Já mudou o time, senão seria uma freguesia. Aí o que ocorre é aquele episódio, né, de o adiantamento dos relógios, os vereadores eleitos eram todos de Bauru, então eles conseguiram mudar a sede da Câmara. Aquele episódio que... Depois a gente acompanha lá na frente, sem dar spoiler, mas dando a questão dos relógios adiantados, que merece um capítulo à parte. Sim. Nos acompanhe. Se nós temos isso, por que você chama de miasmas aqui? É uma curiosidade natural de quem nos ouve e assiste, por favor. Aliás, nós fizemos questão de colocar esse nome, que é exatamente para chamar a atenção, a curiosidade das pessoas. Boa. Porque no século XIX... estava muito em voga a teoria miasmática. O que eram os miasmas? Eram fluidos emanados de material orgânico em decomposição, ou água estagnada, lixo na rua, tal.
Acreditava-se que as pessoas respirando aqueles fluidos, elas morriam por conta disso. Não é por causa do cemitério, então? Inclusive o cemitério, a decomposição dos corpos também. Tá. É por isso que os cemitérios, eles tinham uma regra para ser construída. Entre elas, ele tinha que ficar no mínimo a 300 metros da povoação. E aí, lembrando do Cemitério da Saudade, que é de 1908, a povoação ia até o Córrego das Flores. Tá. E tinha outra regra, ele tinha que ser um lugar alto, ele tinha que se estudar o regime dos ventos para que o vento predominante não fosse do cemitério para a povoação. Então tinha todo um conjunto de regras. Então o miasma era isso, essa teoria, que depois vai ser superada pela teoria microbiana, aí o avanço da ciência e tal. Né? Qual que era a tática dos bugreiros na relação com os índios ou essa ocupação aí? Olha, os bugreiros, por exemplo, ocorre um ataque, os indígenas se apropriam da roça de uma pessoa. Aí os fazendeiros contratam bugreiros, ou eles mesmos são bugreiros, organizam um grupo de 20 pessoas, fortemente armadas, preparam o seu alimento, a chamada paçoca, que era, né, que dura mais, digamos assim, e eles vão para cima. Quando eles localizam um rancho indígena, eles atacam de manhã, eles esperam amanhecer e aí eles atacam de manhã, porque eles pegam os indígenas ainda naquele momento de despertar, ainda sonolentos. Então, aí eles atacam e se sobra alguém, eles capturam. É muito comum trazer crianças, capturar crianças. Inclusive, a gente sempre ouve, você de certo já deve ouvido falar, a pessoa fala assim, minha avó, ela foi caçada a laço. De fato ocorria isso. Caçar a laço é uma expressão, mas que eram retiradas crianças. Inclusive, a gente tem registro de que os indígenas atacam para reaver crianças. Vou fazer um pequeno parêntese aqui. Em algumas festas rurais ainda, ou dessas de peão mais modernas, do Paraná, como em Colorado, ainda se usa o hábito, talvez, estou falando como curiosidade aqui, chutando, de as mulheres passarem e laçar, lógico, no sentido muito mais de flerte, hoje, o horror, a cultura, mas se usa isso em festas do peão. Mas pode ser um eco Onde eles tardio, aprenderam? Pode ser um eco tardio, né? Onde eles aprenderam essa ideia de ficar num canto da festa do peão, laçando mulheres, me veio à memória aqui. Essa lógica de vila superior a freguesias e depois ser alçada a condição de vilas, com a relação com a igreja, registros para a ocupação bugreiros que aconteceu em Bauru, que a gente já falou aqui no Fronteira Infinita, é parecido em Lençóis? Sim. Vindo de lá para cá? Sim, sim. O processo é mais ou menos o mesmo. Os fazendeiros doam terra, a igreja faz o loteamento, as pessoas ficam pagando essas taxas para a igreja, tem que limpar a área da população indígena, o processo é o mesmo. Tem os bugreiros também, só que no caso de Lençóis teve uma diferença, é que quando proclamou a República, o poder público comprou a área da igreja, pagou 10 contos de réis na época, comprou. Tá. E aqui em Bauru, houve um conflito com a derrubada da capela que ficava na Rui Barbosa, que também dá uma outra conversa. Aí a prefeitura comprou, mas não todo o terreno, comprou as praças e as ruas. Os lotes individuais, ainda as pessoas ficaram devendo para a igreja. Ela comprou ruas e praças. Muita gente ficou devendo para a igreja. Até hoje, eu já conversei com um advogado, eles falam que até hoje tem problema de laudêmio. Porque aí cada um foi resolvendo, porque depois a igreja ela vendeu os direitos. Sim, sim. Vendeu esses direitos de cobrar essas taxas para um advogado chamado Almeida Sintra. Almeida Sintra, outro personagem. E daí aí cada proprietário teve que se ver com ele. Entendi. Tá, ele pegava lá um documento da igreja, pagou a igreja e queria o direito de cobrar, continuar cobrando. Sim, porque a igreja vendeu esses direitos. Entendi. Qual para a gente posicionar na história aqui, qual é a figura de Ismael Marinho Falcão, como se sabe aqui da cidade, em relação a Lençóis Paulista? Então, o Ismael, ele é uma pessoa que teve uma vida assim, muito interessante. Ele nasceu no Ceará e ele se engajou como voluntário na Guerra do Paraguai, essa que nós já citamos aqui. Sim. Ele foi preso na Guerra do Paraguai, ele ficou 3 anos e ele aprendeu a falar o Guarani. Lá. Aí, quando em função da Guerra do Paraguai. Como ele estava prisioneiro lá. E certo. aí, quando acabou a guerra, ele foi morar no Rio de Janeiro
E ele estabeleceu relações na corte, porque havia reuniões do Dom Pedro II, ele convidava pessoas, tipo beijamão, assim, né? E eu consegui identificar que ele participou de 25 reuniões, em que esteve presente o Dom Pedro II. Inclusive, ele tem uma filha, o Ismael, cujos padrinhos são a Princesa Isabel e o Conde D, embora eles não estivessem presentes, mas eles foram representados. Tá. E aí, como ele era agrimensor, e aqui no interior estava aquele processo de abertura de fazendas, ele veio para Lençóis. Tá. E quando se proclamou a República, precisou se definir qual o território, qual a área que era da igreja. Aí ele fez a planta de Lençóis. Ele que fez a planta de Lençóis Paulista. Tem o nome dele assinado agrimensor. Essa planta é de 1894, ela existe até hoje. Tá. E está depois, em Lençóis? Está em Lençóis. Tá. E depois ele vem para Bauru. E aí ele foi vereador, presidente da Câmara, era um cara muito ativo e assim, muito polêmico, sabe? E quando o Monsenhor Claro veio para tentar contatar os caingangues, ele aconselhou o Monsenhor Claro, ó, não vá. Inclusive eles conversavam em Guarani, porque o Monsenhor também falava Guarani. Não vá, ou se você for, não leve fulano, fulano e fulano, porque os caingangues estavam de marcação em algumas pessoas. Tá. E aí o Monsenhor Claro não deu bola e levou e foi a tragédia. E o Falcão, na medição de terra, ele recebia, às vezes, parte do pagamento em terras, que acabou deixando para a viúva, que é a segunda mulher, né? Maria Rosa Machado, que toda aquela área ali da Vila Falcão. Aí ela foi loteando. Tá. Então é lógico, só para registrar, por isso Ismael Marinho Falcão, o nome da Vila Falcão é por causa dele. É por causa dele. É, porque ele tinha muita terra por aí. Tá, que a gente fala Vila Pacífico num pedaço lá, né? Não, Vila Falcão é meio que uma área assim, meio que indefinida. Pensa né? em área gigante aí. Né? Vai da Vila Giunta até onde você... Vila Souto. Pegar a barranca do rio aí. Quando a gente fala, um outro dado, vocês ainda fazem visita noturna no cemitério municipal de Lençóis? Pois é, faz uns 2 anos já que nós temos um grupo com apoio da Secretaria de Turismo de Lençóis. A gente faz uma visita noturna numa sexta-feira, às 19 horas, nós contamos a história da cidade por meio de alguns túmulos característicos, certo. sabe? E tem o pessoal do teatro. Esse fulano aqui foi isso. E aí vem o pessoal do teatro, a encenação é muito interessante, muito bacana, as pessoas gostam muito. Pode parecer estranho, mas é noturno. É noturno por alguns motivos, para não atrapalhar até algum sepultamento e porque é mais charmoso, né, Nelson? Tá. Noturno. Daria para a gente pensar a mesma coisa replicando isso com o teatro aqui em Bauru? Nós estamos tentando com o pessoal do museu, o pessoal da Indurb, porque o cemitério é administrado pela Indurb. Tá. Nós estamos tentando. Você teria que ser no Saudade para essa Saudade, que é o mais antigo em atividade. Legal. Quando você vai para Buenos Aires, você tem um núcleo de visitação gigantesco para a gente poder ir, relacionado à questão da história. A gente tem uma outra relação com o cemitério, né, por questão cultural, religiosa, em sua maioria, mas é um ponto sensacional para falar de história. Para você ter uma ideia, no caso de Lençóis, e eu creio que de Bauru também, a construção mais antiga de Lençóis não está na rua, está no cemitério, que são túmulos que vieram do cemitério anterior. Legal. Que onde hoje é uma escola, inclusive isso dá muita história lá em Lençóis. Agora, Edson, a igreja, você que está um bom tempo pesquisando isso, ela ainda guarda esses livros, porque boa parte, como você falou, e por circunstâncias naturais já explicadas, estavam nos registros da igreja. Ela tem essa memória física, ela ainda bem Sim, por situada? exemplo, eu pesquisei muito no arquivo da Arquidiocese de Botucatu, que tinha documentos sobre toda a região aqui. E muita coisa hoje está disponível, né, na internet. Quando a gente falou da constituição do núcleo urbano, a gente falou da igreja e do mercado. E o matadouro? Qual é a figura aqui no meio? Então, porque na época era assim, essa preocupação com saúde pública também está engatinhando. E no caso de Lençóis, precisava construir um matadouro porque as rés eram abatidas de forma assim, no quintal de casa. Então, os vereadores se preocupavam muito com isso. Aí foi estabelecida a construção de um matadouro, mas a gente tem planta disso, inclusive nesse livro tem, mas estava do lado do rio, entendeu? Aí vai tudo para o rio. Acho que na hora de fazer o índice do miasmas, essa é a curiosidade de jornalista, olha que coisa idiota que eu vou comentar. Miasmas, luzes e pecados, já explicou a questão sepulcral do veneno do miasmas aqui. Na página 51, você que gosta de lógica, aí 51, já entendeu o número, né? Esse é o capítulo que fala, os olhos de Deus, o que pensavam os padres sobre Lençóis e sua gente?
Então, eu tive acesso ao livro-tombo. O livro-tombo da igreja, o padre anotava tudo que ocorria na paróquia dele. Como se fosse um diário, um registro. Como se fosse um diário. E aí a gente vê umas coisas muito interessantes, porque aquilo, digamos assim, não ia ser publicado, não ia ser colocado ao público. Então, alguns padres colocavam todas as suas mágoas sobre a população. Escreviam ali, coisas do dia a dia. Não, fulano, inclusive dando nome, sabe? Ah, fulano... o pessoal que não vai para a igreja. Outro não paga o laudêmio. Então, e nesse caso, eu achei muito interessante, porque ele vai falar do carnaval, que assim, o diabo está em todo lugar. Né? Sim. Então, sim. As pessoas não vão na igreja, mas vão naquela orgia do carnaval, aí fala da maçonaria, fala... E aí é muito interessante saber como que os padres... Esse no livro-tombo da Igreja Católica Da igreja. de Lençóis Paulista. Mas que ficava em Botucatu, que era o arquivo central, né? Tá, porque a Arquidiocese de Botucatu ainda existe. Não sei se Lençóis está subordinada. Sim. Ainda, porque nossa aqui é outra arquidiocese, agora como se sabe. Então, quando eu tive acesso àquilo, eu falei, nossa, isso aqui é um tesouro, né? Porque Sim. ele escrevendo no calor do momento, sabe? Exatamente. Então, exatamente o que ele estava sentindo, bem ou mal, estava lá escrito no capítulo 51, você entendeu, né? Eu tenho certeza. Porque a gente está falando dos caipiras aqui, da cachaça, nossa, do dia a dia. A cachaça no sentido mais amplo, né? Para fazer um pouco de poesia aqui. O Código de Posturas da Vila. O Código de Posturas é um documento que toda a Câmara Municipal tinha. Quando uma freguesia era levada à vila, ela tinha que escrever um código que ali estavam todas as regras, todas as normas, inclusive detalhadas. Por exemplo, qual era a largura da rua, como que tinha que ser a altura das casas, quais regras urbanísticas mesmo. Sim, muito interessante. E como era levada a vila, geralmente copiava de uma anterior, só para ter a aprovação da Assembleia Provincial. E depois vai adaptando de acordo com as necessidades da vila. Para você comparar uma convenção de condomínio com o regimento interno. Inclusive de Bauru, é muito interessante. A de Bauru também, inclusive está aqui, no arquivo da Câmara. É muito interessante, porque sobre a saúde urbana, sobre vacinação. Então, quando você lê aquilo, tipo assim, se está proibindo certas coisas, é porque as pessoas faziam. Isso. Você falando aqui, jornalista é metido a ser memorialista, não é historiador como Edson, que a gente faz pesquisa no dia a dia. Eu fiz há um tempo, isso já faz mais de 15 anos, uma matéria sobre a origem de 2 córregos, José Alves da Mira, dos córregos Fundo e Lajeado, nunca mais esqueci os nomes. E o que me chamou muito a atenção foi o código de postura. Do jeito que o cara tinha que sentar na praça, o vestido das pessoas, se o cara usava aqueles fumos de rolo, não podia cuspir, porque não sei o quê. É muito detalhado. Tem uma que eu achei muito interessante, que esses vendedores que vêm vendendo mercadoria com carroça, e que algumas são lata de Flandres. Falar dos mascates. Então, mas a lata de Flandres, não sei para quem não sabe, essa é uma lata, como antigamente era lata de óleo. E o sujeito tinha que cobrir para não dar reflexo e incidir sobre algum morador, sabe? Essas coisas assim. Põe no sol de frente para... Brincadeira de criança isso, você pegar as latonas... E virava assim. E virar e ficar botando o reflexo na cara dos outros. Então, e ele previa isso. Previa isso no código porque alguém fazia. Porque alguém fazia. Código de costumes e valores, até às vezes. Sim. Inclusive as regras do cemitério, que eu citei aqui, estão no Código de Postura. Tá. Agora, uma parte era bugreiro, né? Os foragidos e tal. Outros vem junto a ideia de posseiro, de tomar posse do que não é dele, vai tentando estender a cerca de arame com o tamanho da força do fuzil, se vale a referência, e do facão. Começa a juntar tropa. Chega num momento que tem outros tipos de conflitos, não originariamente com os índios, depois entre eles mesmo. Sim, até porque as divisas eram muito precárias. Então, quando você pega um documento antigo, vai falar do morão da porteira, vai falar de uma árvore que se destaca, vai falar de um córrego, mas às vezes as coisas mudam. O córrego muda de seu trajeto, ou a árvore é derrubada. E quando a pessoa entra antes da lei ou melhor, depois da lei de terras, ele procura falsificar documento dizendo que ele tinha entrado antes. E aí ele vende, às vezes ele vende para 2, 3 pessoas. Aí olha o conflito aí.
Então, Muitos dos nossos problemas hoje, ainda em cartório, pendentes de Sim. ações judiciais, Felicíssimo Antônio Pereira, só para citar um nome aí sem juízo de valor, Sim. estão relacionados a essas questões de transferências precárias. Sim, de transferência precária, de documentação precária. Sim. Então, porque eu conheço muitos escritores de compra e venda vendendo para fulano de tal terra lá no Rio Batalha que houve por posse em 1835. Então, ele joga uma data anterior para dizer que então ele está dentro da lei. Entendeu? Mas às vezes é posterior. Eu comentava com o Edson aqui que boa parte da demanda e dos conflitos urbanos, eu digo do estoque de infraestrutura, sobretudo que a gente tem hoje, está lá na Lei Federal 6766 de 79, porque até então os proprietários de glebas para parcelar o solo, tudo por conta do poder público. Tem coisa recentíssima, o Jardim Paulista na frente do Estoril 5, que agora foi resolvido, 2025. O poder público está tendo que botar dinheiro. Então, imagina a quantidade de aprovações de núcleos desse aspecto. Lá atrás, o pessoal com a lei de terra de 1850 aconteceu a mesma coisa. Ou parecido no sentido de buscar data anterior. Não, mas é isso. Eu penso que teve duas grandes mazelas, né, do Brasil, da colonização do Brasil, foram uma existência do trabalho escravo, o trabalho escravizado, sim. E outra questão da terra, Nelson. A terra, a gente estava falando dos Estados Unidos, enquanto nos Estados Unidos, naquela marcha para o oeste, facilitou o seu acesso à terra para aqueles pioneiros e tal, aqui no Brasil a lei de terras dificultou, porque quando ela estabelece a compra, aí você limita o número de pessoas que têm acesso, aí os ex-escravizados não podem, muitos imigrantes que vêm, né, que são pobres também não podem, então você concentra a terra. Então, eu acho que, na minha opinião, são duas grandes mazelas do Brasil. Foi 300 anos de trabalho escravizado. Sim. E essa questão da terra que não foi democratizada. Sim, a questão da terra, então a gente tem um recorte do ponto de vista de lei 1850 e a lei áurea lá, em relação em 88, outra relação pensando nisso, no que foi efetivo quando muitos depois da lei áurea, como a gente sabe hoje ainda, Laurentino Ramos tem a trilogia de escravidão, sensacional, jornalista do livro, leia Escravidão 1, 2 e 3, separando o universo de 100 anos, exatamente isso. Então, olha como as coisas estão relacionadas. Se houvesse a abolição, mas fosse dado aos escravizados um lote de terra, olha como a situação seria diferente, né? Porque terra estava sobrando, né? Exatamente. Mas... Agora, fazer um pequeno parênteses aqui, que daria outro programa de Bauru. A gente tem em Bauru aqui a questão dos núcleos de povoamento. Até então, uma realidade. Por que Bauru muda isso com a ferrovia? Então, porque se a gente pensar no mapa assim, da antiga província, depois do estado de São Paulo, Bauru está mais ou menos no centro, até a nossa região, primeiro vem as freguesias e vilas, o núcleo de povoamento. Depois vem a ferrovia. Então, o centro é a igreja. A partir de Bauru, principalmente com a Noroeste, o processo se inverte. Você entra com a ferrovia e depois vem os núcleos de povoamento. Daqui para lá, Havaí, não sei o quê, nesse sentido. E território caingangue. E aí a gente tem fotos, Nelson, da estação no meio do nada, no meio da mata. E a construção da ferrovia, cujo empreiteiro maior era o Machado de Mello, ele subempreitava. Então, um grupo vai lá na frente, vai abrindo o caminho, o trabalho preparatório. Este é o grupo que era o mais sujeito aos conflitos e às facadas. Eram mais flechadas. Então, os caingangue, o que eles faziam? Eles derrubavam fio de telégrafo, eles derrubavam tronco de árvore na linha, eles atacavam aquela estação isolada. Então, tentando dificultar, porque a sua terra está sendo invadida. Eu fico pensando o impacto que uma Maria Fumaça, né, causa na população indígena, né? Aquela máquina soltando fogo pelas ventas, soltando fumaça, apitando. Pensa bem o impacto, né? Sim, que isso causa para essas pessoas. Então, acho que também, até no universo meio que mental, dá uma perturbada, né? Se põe no tempo. Você está exatamente numa questão inóspita, né? No mato mesmo. Você achou que a gente entrou na floresta aí, sertão, cerrado, e de repente vem um negócio gigante daquela à noite, por exemplo, pitando. Pensa bem o impacto que Vou tirar sarro do meu barulho de trem aqui, mas é isso. Não, o impacto. Eu acho isso assim, eu sempre fico pensando nisso. E há registro de que eles jogavam flechas, atiravam flechas na máquina.
Uma curiosidade, como tem essa questão de cartório, igreja, e no determinado momento, eu tenho sempre como memória minha aqui, 1905, por causa da inauguração da estação. Né? Lógico que esse movimento, como se sabe, da nossa vila, freguesia, núcleos urbanos, se formou, né, um pouco antes. Lençóis Paulista, ele se subordinava do ponto de vista... depois, quando vieram os cartórios, aí que eu quero pegar essa referência, Bauru, a nossa primeira matrícula está em Agudos. Sim, aí eu não consegui entender isso no tempo. Mas é matrícula de... Matrícula de terra, de registro de terras, nossa está em Agudos, a matrícula matriz nossa das fazendas aqui. Pode ser, porque Agudos nessa ponta que nós estamos falando é anterior. De lá para cá teria sentido. E outra coisa, a questão da comarca, né? Que Bauru passou a ter comarca em 1911. Né? Ela foi criada em 1910 e instalada em 1911. E a comarca nessa época era Agudos. Mesmo a de Lençóis foi criada em 1877. Mas por desavenças políticas, em 1899 a de Lençóis foi transferida para Agudos. Tá. Essa ideia do 1911 é importante, então, que é quando separa Bauru de Agudos no sentido de comarca. E no sentido... Porque a gente tem a cartografia religiosa, a cartografia política, a cartografia judiciária, e às vezes elas não combinam. Talvez isso tenha relação lógica, óbvia, com a questão da matrícula zero, que eles chamam da cidade. Então. Aí, como você tem, por exemplo, comarca em Bauru em 1911, além de Bauru, tudo que ocorre nesse sertão cai na comarca de Bauru. Então, passa a cair para cá. Sim, porque é a última comarca. Aí me faz um outro raciocínio. Como o pessoal de 1850 faz os registros, aqueles contratos precários, escreve lá 1835 para ficar dentro da lei, e 67, 66, 79, fazendo a outra analogia, escreve aprovação de projeto para ficar antes da obrigação, em 1911 isso pode ter acontecido também. A esperteza é... Escrever, registrar lá, jogar para dentro, fazendo em Agudos o documento e não em Bauru. O papel aceita tudo, né? E aí você tem esses registros, aí tem tudo mancomunado, né? Você tem o padre, você tem o oficial de cartório, você tem o juiz, você tem o advogado, e cada um pode levar uma parte, entendeu? Exatamente. Aí você se acerta aqui. Tem que entender essa lógica do início do nosso bate-papo aqui, que é a ideia do laudêmico. A igreja era proprietária e cobrava terras. Até hoje, Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, as pessoas pagam laudêmio para a família imperial. Muito interessante. Estou no finalzinho do livro aqui, no 83, Mariana e Amélia, duas histórias de professoras, para a gente não deixar de citar elas. Essa questão das escolas é muito interessante porque aí já é século XX, mas no século XIX, o governo provincial criava escolas de primeiras letras, no sexo masculino e feminino. Mas criar escola não significa ter um prédio. Significa que ali está liberado para ter um professor. E nem significa ter professor. Então, às vezes, ficava vago. E quando fica vago, alguém pode se habilitar a ser professor. Só que isso passa pela Câmara Municipal. No século XIX não tem prefeito. Aí a pessoa, já que não tem um professor público, eu quero abrir uma escola. Nesse caso era particular. Aí a Câmara Municipal vai nomear uma banca para saber se aquela pessoa tem condição de lecionar. Isso também é muito interessante. Aí chama alguém que conhece um pouco de matemática, por exemplo, comerciante. Sim. O padre que entende um pouco de história, e aí faz uma prova para essa pessoa. Se essa pessoa for aprovada, ela está liberada para abrir uma escola por conta de que a escola pública não está, ela está vaga. E a pessoa abre uma escola. Olha, entendeu? Interessantíssimo esses personagens. Um pequeno parêntese aqui, você falando, eu me lembrei do meu avô, José Celico Gonçalves, lá em Itaberá, lá no sul do estado de São Paulo, divisa com a Barranca do Paraná, porque ele acabou desenhando o mapa da cidade no sentido físico, porque ele era o técnico de saúde. Então, como ia de cavalo e fazendo, ele ia fazendo as anotações de onde ficava o bairro da Forquilha, o córrego não sei das quantas. De memória, ele foi chamado para ajudar no desenho, porque ele sabia as repartições físicas. Que interessante, existe isso ainda? Existe isso. Olha que bacana. Eu escrevi a história do meu avô lá pensando nessa origem. E outra coisa sobre as escolas. Quem vai realmente pegar essa questão da escola e levar para frente já é o período republicano. Então, a República acha que a educação é a salvação. Então, vão criar os grupos escolares. Então, por exemplo, em Lençóis, 1914, Agudos, 1913, e Bauru é o Colégio São José, que é 1913. Você pensa
Em Lençóis é o Esperança de Oliveira, que é um monumento. Você pensa o São José em Bauru em 1913, como impacta a paisagem urbana. Muito Bauru bom. era uma currutelinha, aí você tem aquele prédio. Entendeu? Então, o grupo escolar, que todo o nosso interior tem um grupo escolar, ele é uma criação já republicana. Muito legal. Edson Fernandes, é sempre um prazer a gente saber a história e, mais do que isso, usar a missão pública nossa aqui para registrar isso. Aliás, vou mandar um abraço para o João Correia, o Gandhi, filho da editora Mireveja, que nesse pequeno serviço de participação essencial da história acaba de completar 5 anos também para poder homenagear essa ideia do esforço editorial, porque você bem sabe que escrever dá trabalho e depois publicar também dá. É o dobro. É o dobro, né? E esse outro livro, ele tem uma edição que pode ser baixada gratuitamente. O Tempo de Violência? Uma edição, um e-book, sabe? Tá, e baixa como? É só entrar no site lá, é o mesmo da Mireveja. Tá bom, no site da Mireveja Editora. Eu vou colocar o site da Mireveja Editora, então, no finalzinho aqui no rodapé, para que você possa ter, Tempos de Violência, do Edson Fernandes, você consegue baixar de forma gratuita. A gente tem um programa, só buscar lá em vídeos, que é documento público, aqui na TV Câmara do Papo com o Edson, com o Luiz Paulo, sobre o Fronteira Infinita, aqui os nossos bugreiros, aqui os nossos conflitos com os caigangues, né? Os escravos e pioneiros do Bauru do século XIX, e aqui Miasmas, Luzes e Pecados, do Edson, a contribuição para a história de Lençóis Paulista. Onde que encontra esse? Na editora. Na editora também, o mesmo crédito que você está aqui. Edson, muito obrigado desse bate-papo conosco. Eu que agradeço, é muito prazeroso a gente falar de história. Você gosta de história, eu também, e eu tenho certeza que aqueles que nos assistem, que nos ouvem, também gostam. Mas me coloco à disposição para uma outra conversa. Muito obrigado. Vem aí para fazer spoiler, então, Relógios Adiantados de Bauru para a nossa história. Será? Até nosso próximo encontro.